Bom, dando continuidade ao capítulo 8 de Romanos, hoje quero mostrar para vocês algumas provas simples, que é muito fácil identificarmos nas Escrituras, que a doutrina pentecostal da ideia do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, ela não tem base bíblica. Então eu vou dar 10 provas muito simples, e também nós vamos concluir esse estudo no próximo domingo, vendo qual é a diferença, o que é batismo e o que é selo do Espírito, e o que é dom do Espírito. Então os pentecostais eles fazem uma confusão com relação a isso, e eles ainda não entenderam que quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, ele foi derramado para formar um corpo. Então formou um corpo, quer dizer, a igreja se tornou um corpo. Paulo descreve esse corpo em 1 Coríntios capítulo 12. Então a igreja foi formada como um corpo. Aí nós vamos ver esse corpo sendo acrescido, enriquecido em Samaria, com os samaritanos, aquela quebra da cultura. Nós vamos ver o Pentecoste gentílico, que é na casa de Cornélio, e depois o Pentecoste se espalhando pelos confins da terra, em Atos capítulo 19, a partir do verso 2 em diante. A partir daí cessou. A igreja já estava formada como um corpo, não havia mais necessidade de alguém manifestar essas expressões em língua ou falar das grandezas de Deus em língua. Então nós vamos ver também vários textos na Bíblia onde as pessoas foram convertidas, foram batizadas na Bíblia, não, no livro de Atos, e que não existe manifestação de língua. Nós só temos 4 pontos de línguas, né? E Atos capítulo 8 fica uma dúvida se houve ou não, mas os 4 pontos é para comprovar aquilo que Cristo havia dito em Atos 1:8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, que foi o dia de Pentecostes, Atos 2, Samaria, Atos 8, Judeia, Atos 10, e os confins da terra, Atos 19. Acabou, não tem mais. A igreja já foi formada como um corpo. A partir dali, como é que as pessoas são inseridas na igreja? Como Paulo explica a igreja em Éfeso, que a carta de Éfeso, né, ela é posterior à carta aos Coríntios. Então na carta aos Efésios, Paulo explica agora como é que a pessoa é inserida no corpo de Cristo, como é que a pessoa passa a ser membro do corpo de Cristo. Uma vez depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foi o que? Foi selado, foi inserido, não tem necessidade de apresentação de línguas. Vamos às provas então. Olha só, provas que o dom cessou. Eu comecei falando no domingo passado sobre, a gente usa o dom de cura como uma base também para comprovar que esse dom cessou. E aí, Atos 19, eu falei para vocês que a partir do verso 11, Paulo fazia milagres extraordinários. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. As pessoas levavam lenços de avental, não precisava nem ele lá, e eram curados, os demônios fugiam. E aí, quando chega em 2 Timóteo 4:20, que é uma carta posterior, bem depois, né? Falamos também de Filipenses 2:22 a 27, quando Paulo deixa Epafrodito doente e não o cura, quando Erasto, né, fica em Corinto, e Trófimo foi deixado doente em Mileto, isso é 2 Timóteo 4:20, Paulo deixou o seu companheiro lá doente, por que não curou? Então essa é uma das provas que o dom cessou. Mas algumas provas bíblicas, né, que essa expressão de línguas também cessou. Olha só, os apóstolos, a primeira prova, os apóstolos que fundamentaram doutrinariamente a igreja não fizeram qualquer referência a línguas na igreja de Jerusalém após o batismo com o Espírito Santo. Então olha só, a primeira igreja, ela é a igreja em Jerusalém, aonde as pessoas foram, os que receberam o Espírito Santo foram os 11, Judas não estava mais, mas os 120 discípulos. Naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000, formou-se a primeira igreja. E quando você chega até o capítulo 5 de Atos, você vê que essa igreja continuou crescendo, tanto é que no capítulo 5 já tinha em torno de 5.000 membros. E você não encontra nenhum relato de que continuou acontecendo línguas lá em Jerusalém. Só foi no dia de Pentecostes e acabou. Os
próprios que foram acrescidos, os quase 3.000 naquele dia, nós vamos ver que foi no mesmo dia, foi subsequente, eles não falaram língua, tá? Então essa é a primeira prova, a gente precisa entender isso, precisa ler as escrituras com atenção. Ou esse povo não tem estudo teológico ou não tem atenção, basta você ter um pouco de atenção, porque chega o Espírito derramado em Pentecostes, está lá os 11, né, e os 120 num lugar reunido esperando a descida. O Espírito desce, eles saem falando na língua daqueles que estavam lá, todos ouviram na língua materna, houve conversão, e os que foram convertidos não falaram língua, só aqueles que receberam no cenáculo, tá? Segundo, se o batismo com o Espírito ocorrido na festa de Pentecostes tivesse continuado nas conversões subsequentes, o livro de Atos teria registrado como faz o texto na narrativa da igreja, como vivia a igreja. Como era que vivia a igreja em Jerusalém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? Mas não aparece lá. Eles não continuavam pregando, as pessoas continuavam falando línguas quando se convertiam. Não aparece esse relato, tá bom? Terceiro, o fim do ministério apostólico decretou o fim dos sinais e prodígios. Em Atos 2:43, você vai ver que os sinais e os milagres que eram feitos lá eram feitos pelos apóstolos, não era pelo povo. Esse povo aí quer que o povo faça, o povo que tem que fazer, os líderes têm que fazer. Não, quem fazia eram os apóstolos. E Deus, por intermédio dos apóstolos, eram os apóstolos que faziam. Eles eram o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada na doutrina deles, não é no fundamento de pessoas comuns, tá? Então esses milagres estavam limitados aos apóstolos e, quando muitos seus enviados, tem um ou dois aí, por não haver mais necessidade de milagres para comunicar e confirmar a mensagem divina. Então os apóstolos pararam, não havia mais necessidade disso, tá? E a igreja continuou crescendo sem essas manifestações. Número 4, além de Atos, línguas só são mencionadas em Corinto. As cartas posteriores, escutem, 1 Coríntios foi foi a primeira carta escrita. Ela foi escrita antes do livro de Atos. Tem muita gente que não sabe disso. Então, nas cartas posteriores, como Éfeso e Romanos, contém passagens detalhadas sobre os dons do Espírito, e línguas não são mencionadas. Então, quando você vê Éfeso, a carta escrita aos Efésios, e a carta aos Romanos, aparecem dons do Espírito lá, e não aparece língua. Por que não tem língua nessas igrejas? Então, ninguém se converteu lá? Ninguém tinha o Espírito Santo? Não, tinham. É porque o dom, é porque aquela manifestação que eu não considero um dom, eu considero o batismo, né, havia cessado, só havia necessidade de uma vez. Romanos menciona o dom de profecia. Você vai encontrar o dom de profecia lá em Romanos. Mas aí o dom de profecia já tem uma conotação diferente do Antigo Testamento. No meio do judaísmo, no Antigo Testamento, a profecia tinha a ver com a predição do futuro. Quando a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, profecia passa a ser pregação, passa a ser o anúncio do evangelho. Então olha só, Romanos menciona o dom de profecia, e a palavra grega traduzida como profecia significa proclamar ou anunciar, e não necessariamente inclui a previsão do futuro, como no passado. Mudou. No passado, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, profecia, profetizar significava predizer o futuro. No Novo Testamento não, tá? Sexta prova, o dom de línguas foi um sinal para o descrente israelita, a fim de mostrar que a salvação estava aberta às outras nações, tá? Tem esses textos aqui de 1 Coríntios 14, 21, 22, Isaías 28, 11 a 12. Esses textos aqui são interessantes, tá? Nós vamos analisá-los domingo que vem, porque Isaías diz que por lábios gaguejantes e por língua estrangeira falarei a esse povo. E aí essa profecia de Isaías é que se cumpre em Atos capítulo 2, tá? Sétima prova, o dom de línguas era inferior ao de profecia, que era pregação.
coisas que as línguas não fazem. Oitava prova. A história indica que línguas cessaram logo após a conclusão do cânon, a conclusão das escrituras. Por isso, os pais da igreja nada disseram sobre línguas. Não há registro durante os primeiros 150 anos da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles homens que receberam o ensino dos apóstolos, que viveram nos 100 primeiros anos da igreja, tá? Que viveram naquele período da morte dos apóstolos. Depois que os apóstolos morrem, esses homens serviram de referência, e eles não mencionam língua em lugar nenhum. Olha só, Policarpo, que foi discípulo de João e bispo de Esmirna. Que Esmirna é essa aqui? Que igreja é essa? Onde é que fica essa igreja? Esmirna fica na Ásia, que faz parte daquele grupo de 7 igrejas lá do Apocalipse. Então o Policarpo, ele foi pastor lá, ele foi bispo dessa igreja lá. E lá, além dele, Policarpo, Justino Mártir, Orígenes, que era historiador, Crisóstomo, Atanásio e Agostinho, tá? Consideravam as línguas como um sinal o quê? Passado, não é um dom, é um sinal passado. O que aconteceu nos primeiros dias da igreja aí? Cessou. 10ª prova. A observação atual confirma que o milagre de línguas cessou. Se esse dom ainda estivesse disponível hoje, não haveria necessidade de missionários frequentarem uma escola de línguas, tá? Então, aí estão essas 10 provas, muito simples para entendermos, com relação a ver que esse sinal não há mais necessidade hoje. Agora, uma pergunta, né? Línguas são evidências do batismo com o Espírito Santo? Já que os pentecostais afirmam que é, eu digo que não. Se a prova do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua, como afirmam os pentecostais, como explicar as manifestações do Espírito Santo em Atos sem nenhuma referência à língua? Tá? Tem inúmeras referências no livro de Atos. Nós só temos 4 por língua. O restante, todas as conversões que acontecem no livro de Atos, não tem língua no meio. Vamos ver, olha só, Atos 2:41, 8, 5 a 25, 16. Essas aqui são as mais famosas, mas eu quero explorar outras coisas. Primeiro, Atos 2:41 diz que os novos crentes receberam a palavra com prazer. Atos 2:41. Quem são esses novos crentes? Foram aqueles quase 3.000. Os quase 3.000 receberam a palavra com alegria, quer dizer, de bom grado, felizes pela salvação recebida. Eles provaram o Evangelho e a nova doutrina, eles aprovaram, né, o Evangelho e a nova doutrina que lhes foi ensinada, e o resultado foi que eles começaram imediatamente a agir de acordo com a nova aliança. Eles ouviram, eles creram, eles perguntaram: e agora o que faremos, irmãos? Pedro não disse: olha, agora vocês vão ter que ser batizados e falar língua para provar que vocês receberam o Espírito Santo. Pedro não disse isso. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Depois nós vamos saber por que tinha que ser em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, e a vida segue. Olha só, o cristão, ele não age por compulsão, que é como ensina os pentecostais. Observa, as pessoas têm que fazer um jejum, tem que cantar um hino ritmado, tem que gritar glória, tem que fazer para acontecer as coisas. O cristão não age por compulsão. Aos convertidos, testemunham, trabalham, servem e evangelizam com alegria. Eles servem no reino de Deus alegre do privilégio de redenção em Cristo. Eles não foram compulgidos a fazer isso por eles mesmos. Eles entenderam que quem recebeu essa graça, esse perdão, serve o Senhor de bom grado, de alegria. Atos diz que eles foram o quê? Batizados. Aqueles que confessaram a Jesus como Senhor foram batizados no mesmo dia. A conversão deles foi instantânea. Eles ouviram, creram e foram o quê? Selados e batizados em água imediatamente. Eles ouviram,
Eles creram, eles foram selados com o Espírito Santo e em seguida foram batizados em água. O sermão de Pedro começou às 9 horas da manhã. Por que a gente sabe que foi às 9 da manhã? Porque teve um grupo que disse lá, eles estão embriagados. Pedro disse, olha, impossível, alguém está bêbado às 6 da manhã, né? Eles não tinham o costume de virar à noite como alguns vagabundos aqui no Brasil. Então não virava à noite, tá? 9 da manhã era impossível estar embriagado. Então o sermão começou às 9 da manhã e o texto não diz quanto tempo durou, mas a cerimônia de batismo para admiti-los na igreja foi evidentemente realizada no mesmo dia. O modo em que isso foi feito não é mencionado. A Bíblia não diz que foi por imersão, se foi por aspersão, se foi por afusão, não diz. Observem que os novos convertidos, quase 3.000 convertidos e batizados, não falaram língua e nem profetizaram. Tá? Se a doutrina pentecostal fosse verdadeira, esses 3.000 aqui, quase 3.000, deveriam falar também, mas eles não falaram. E por que eles não falaram? Porque, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, eles já haviam sido batizados no Espírito, como nós. Quando isso aconteceu? No momento do derramamento do Espírito sobre os 11 e os 120 que pregaram para a conversão de quase 3.000. Então nós fomos batizados também naquele dia. Nós fomos profeticamente inseridos naquele grupo, naquele corpo, tá? Foi por isso que Paulo explicou aos Coríntios, olha só, em um só Espírito fomos batizados todos nós, tá? O apóstolo Paulo chama os Coríntios e diz, olha aí pessoal, todos nós fomos batizados num Espírito só, lá em Atos, tá? Para formar um só corpo. E aí Paulo explica no capítulo 12 que a igreja ela é um corpo composta de muitos membros, tá? Quando foi que isso aconteceu? Atos capítulo 2. Então, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Paulo disse aos Coríntios que pela ação ou operação do Espírito Santo, todos os crentes em todos os lugares do mundo foram batizados e unidos em um só corpo. Por isso que todos nós somos um só corpo em Cristo. Tem muita gente que não entende e faz uma briga, tem uma briga aí sobre igreja universal e igreja local. Irmãos, todos nós somos um só corpo em Cristo. Tá? Os crentes verdadeiros, não importa aonde estão, nós nos reunimos aqui como igreja local, aqui é um corpo de Cristo. Mas tem irmãos lá em São Paulo que também fazem parte do corpo de Cristo. Quando Deus for arrebatar a sua igreja, vai arrebatar todos os crentes em todos os lugares do mundo, porque todos esses crentes espalhados pelo mundo, eles foram batizados num só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? O texto de Atos 2 mostra claramente que tudo foi feito na cidade. Olha só, tudo foi feito na cidade. Não diz que eles saíram pelos lugares próximos de Jerusalém. Foi feito tudo na cidade. Portanto, não há probabilidade de terem emergido tantas pessoas em um único dia. Vocês imaginem, tá? Pedro prega às 9 da manhã e vamos dizer que ele fosse, que nem eu que pregasse muito, ele termina ao meio-dia. Eles teriam que mergulhar quase 3.000 pessoas, né? Batizar quase 3.000 pessoas até o cair da tarde, vamos dizer assim. Não tem rio passando em Jerusalém. Eles iam ter que buscar água, iam ter que preparar tanques para batizar esse pessoal. Não daria para batizar, tá? Então, como é que nós vamos entender isso? É difícil aceitar a ideia de que o batismo aplicado foi imersão pelo grande número de batizados em tão pouco tempo. Tem pouco tempo para mergulhar 3.000. O Corban e o batismo de Jesus pode nos ajudar a entender como tanta gente foi batizada. O que é o Corban? É o sacrifício do
cordeiro. Quando o sacerdote, já expliquei isso para vocês, ele derramava o sangue do cordeiro no altar, depois ele jogava o molho de isopo lá nesse sangue, as folhas do isopo absorviam o sangue, ele enfiava uma estaca no molho de isopo e ele aspergia as pessoas que estavam lá. E o batismo de Jesus, observe que nós estamos numa transição da velha aliança para a nova aliança, e nessa transição nós precisamos entender uma coisa, muita gente não entende o batismo de Jesus. Para que Jesus foi batizado se ele não precisava se arrepender? Para que Jesus foi batizado se ele não precisava se identificar com ele mesmo, nem com a igreja? Ele não é membro de igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Então por que ele é batizado? O batismo de Jesus é a consagração sacerdotal dele. Nenhum sacerdote poderia exercer o sacerdócio se não fosse batizado, se não fosse consagrado. Aí a gente precisa entender uma coisa: como é que funcionava o sacrifício, a consagração do sacerdote. Se você estudar Levítico capítulo 8 e Números capítulo 8, você vai entender que a consagração do sacerdote se dava pela aspersão de água ou óleo. Era derramado água ou óleo na cabeça desse sacerdote que estava sendo consagrado. Por isso que nós lemos o texto lá de Salmos, que diz que é como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Ora, para descer pela barba foi derramado aonde? Na cabeça. Essa é simples, tá? Quando você lê essa lei do sacerdócio lá, da consagração do sacerdote em Números e em Levítico capítulo 8, você vai ver que tem uma regra lá. O sacerdote, ele teria que ser consagrado aos 30 anos, teria que ser consagrado por um outro sumo sacerdote, e a consagração exigia a aspersão de água ou óleo. Agora, olha para Jesus. Quantos anos tinha Jesus quando foi batizado? 30 anos, conforme a lei do sacerdote. Quem batizou Jesus? Que era sumo sacerdote por herança paterna. Ele é filho de Zacarias. A cerimônia exigia a aspersão de água e óleo. Eu faço uma pergunta: João Batista pertencia à velha ou à nova aliança? A velha. Se ele pertencia à velha aliança, ele não estava familiarizado com os ditames da nova aliança, ele não poderia ter quebrado a lei do sacerdócio e ter mergulhado Jesus, então ele aspergiu Jesus. Isso é simples, tá? Mas aí tem um grupo de batista presbiteriano que fica brigando por forma de batismo. Se batismo tivesse algum tipo de importância, cuidado do ladrão na cruz. Deus teria dito: peraí, não mata esse cara, não pode morrer sem ser batizado antes, não. Peraí, não deixa ele morrer, não, batiza ele aí, tá? Mas isso é bobagem. Então o corban e o batismo de Jesus ajuda a entender que esse povo todo, quase 3.000, não tinha como ser mergulhado lá, não tinha, tá? Então todos foram batizados em nome de Jesus. Atos 2:38 diz isso. Por quê? Porque esse era o critério para a conversão de um judeu, não no nosso. Nós que somos gentios, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O judeu não, era só em nome de Jesus. Quando um judeu recebia o batismo em nome de Jesus, ele renunciava ao judaísmo e às suas formalidades. Entenderam agora o porquê que não celebramos a Páscoa? Porque quando um judeu entrava para o cristianismo, todos os seus costumes judaicos e formalidades eram deixados de lado. Nós vamos chegar em Atos 15 depois, né? Quando alguém quiser ler Atos 15, vai ver que tinha um problema naquela época, porque tinha um grupo de judeus crentes que queriam que os judeus, que os gentios que estavam sendo convertidos fossem circuncidados. Aí tem aquela recomendação lá. Qual é a recomendação? Doutrina dos apóstolos: não precisa circuncidar, é só se abster dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e do sangue. Não manda, né?
ninguém fala língua e nem tampouco ser circuncidado, celebrar as festas judaicas, tem nada a ver, é outro povo, é outra dispensação, vamos dizer assim. Já os gentios eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conclusão de Atos 2 aqui. Todos os quase 3.000 creram, foram o quê? Selados pelo Espírito e batizados em nome de Cristo. Ninguém falou língua. Por uma razão muito simples. Ao ser derramado, o Espírito batizou os 120 e os outros formando o quê? O corpo. O corpo está formado. Os demais que creram a partir daí foram selados, batizados com água e inseridos automaticamente no corpo. Atos 11, 19 e 30. Quem conhece esse texto, Atos 11, 19 e 30, é a fundação da igreja de Antioquia, de onde Paulo sai para fazer missões. E observem que lá tinha mestres, tinha gente capacitada lá nessa igreja. E aqui no relato da fundação da igreja de Antioquia, a conversão dos irmãos, a organização dessa igreja, ninguém falou língua lá. E agora? Como é que fica? Se os pentecostais dizem que o batismo com o Espírito Santo é evidência, se fala em língua, na organização da igreja de Antioquia, todos foram convertidos, ninguém fala língua e foram batizados. Então eles não tinham o Espírito Santo? Impossível, porque Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito Santo, não é dele. Atos 16, 14 a 15 revela a conversão e batismo de Lídia e toda a sua casa. Ninguém falou língua lá. Tá? O mesmo acontece na casa do carcereiro. Paulo está preso lá, aí aparece o anjo, abre as celas e o carcereiro, pensando que eles tinham fugido, ia se matar. Paulo disse: não faça isso, tá? Não faz isso. E aí o que acontece? O carcereiro leva, né, Paulo para sua casa, cuida dele e tal. E aí o carcereiro pergunta o que é preciso ser feito para ser salvo. E ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e toda a tua casa será salvo. E ele disse: eu creio, e creu, foi batizado e ninguém falou língua lá. Tá? Outra coisa, segue-se o que então? A norma de Efésios 1:13. Eles ouviram, creram e foram o quê? Selados e batizados em água, sem qualquer referência em língua. Passa. Cadê? Então, irmãos, são provas simples, é uma análise muito simples do livro de Atos, tá? Porque é bom entender isso, que algumas pessoas vivem se martirizando. Tem gente que vive buscando esse negócio, o cara passa fome, faz jejum, ora, diz que se consagra e não consegue, fala língua, graças a Deus que não consegue, né? E os pentecostais botam uma pressão em cima das pessoas. Eu penso que no dia que os pentecostais tirarem essa ideia das línguas e os católicos tirarem a Maria do centro da igreja, eles brigam, porque isso é uma coisa puramente formal entre eles, porque base bíblica não tem. Então a base bíblica é, como nós vamos ver na conclusão do próximo domingo, a descida do Espírito Santo lá naquele dia onde houve língua e eles profetizaram, foi sobre os 11 e sobre os 120 discípulos. A partir dali a igreja foi formada em um corpo, criou-se uma igreja em Jerusalém. As pessoas que ouviram, creram, foram batizados em água e ninguém mais falou língua. Acabou, tá? Como todos esses outros textos que foram mostrados aí, tá bom?